a partir do verso 39. Lucas 23, 39. Nós leremos até o versículo 43. Lucas 23, 39 a 43. Encontraram o texto? Então, a leitura. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entras no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Nosso Pai, agradecemos, ó Pai, pela bênção da salvação, pelas realizações de Cristo em nós, pela mediação do Teu Espírito, pela Tua Igreja, pela paz que desfrutamos e pelas responsabilidades que Tu nos concedes. Nós pedimos, ó Deus, que Tu venhas falar a nós, pelo Teu Espírito, por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que fala da crucificação de Cristo e que com ele dois ladrões, não sabemos o nome, a Igreja Católica chegou a chamar chama até hoje de bom ladrão, mas eu entendo que não tem ladrão bom. Alguns dizem que eles chamavam-se Gestas e Dimas. Também não há nenhuma comprovação disso. Isso é uma tradição que vai se passando de pai para filho, ou de pais para filhos, até chegar a nós dizendo que tinham esses nomes, mas nós não temos comprovação, como eu disse. E o certo é que o texto trata do perdão de Jesus Cristo a um deles, porque Jesus perdoa quem pede perdão, quem se arrepende pede perdão. Não há um perdão distribuído aleatoriamente, mas há aquelas pessoas que se arrependem dos seus pecados e pedem perdão. Quero desapontá-los nesta noite, porque a impressão que temos aqui, e que você está tendo agora, é que Jesus perdoa aquele homem quando ele implora o perdão, pede para que Cristo se lembre dele, dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Mas quero desapontá-lo, porque eu não vou falar nada disso. O tema que tenho, que naturalmente é sobre este que repreendeu ao seu, vamos dizer assim, o seu colega, comparsa, né, de vida ruim, e por isso estavam ali, que alguns dizem que chamava-se Dimas. Eu só quero dizer que ele era ladrão
e quero pensar sobre um ladrão e muitos ladrões. Um ladrão e muitos ladrões. O sermão que pretendo proferir nesta noite, aqui nesse templo, ele não é pregado em passos e nem em palácios. E deveria ser pregado não aqui, não no templo, pois o texto no qual se funda pertence à majestade daqueles passos e palácios e não à misericórdia deste templo. Porque o texto diz que foram sentenciados em Jerusalém 2 ladrões, e eu estou separando um, mas ambos foram condenados, ambos foram executados ou crucificados e mortos, sem procurador e sem embargos, o que não ocorre aos ladrões modernos, aos ladrões de hoje. Logo, este sermão não pertence à misericórdia do tempo, mas, repito, à majestade de passos e de palácios. Começo pela restituição do alheio, que é obrigação do povo e obrigação dos governantes. Há poucos dias, há pouco tempo, a justiça brasileira tomou a decisão de mandar para a cadeia pessoas envolvidas naquele escândalo do mensalão. Eu não estou dizendo que não devia fazer isso. Não estou dizendo que não deveria fazer. Deveria? Até entendo que sim. Mas só eles. Aí é que pesa a injustiça da justiça. E os outros? Então precisava mexer em tudo. E não foi mexido. Os irmãos sabem disso. E nós temos que ser justos a ver como que as coisas andam. Então, se esta restituição do alheio é obrigação nossa como povo, como governados, e é obrigação de governantes, mas nem sempre assim acontece, porque alguns governantes devem achar que, por serem superiores a todos, eles são senhores de tudo. E aí é um mero engano. Ninguém é senhor de nada. Ninguém é senhor de nada. A restituição funda-se na lei natural e na lei divina. Eu diria que a lei natural obriga aos governantes de qualquer país, não é do Brasil não, de qualquer país, a restituir, porque a natureza fez todos iguais. A natureza, a lei divina, obriga também aos políticos restituírem o que tomou do país, ou do município, ou do estado, porque ainda que eles sejam governantes maiores que os governados,
mas Deus que os fez é maior que todos eles. Amém? É maior que todos eles. É verdade que só há contra si a prática e o uso. E é por parte desta mesma prática, deste mesmo uso, que argumentou uma vez Tomás de Aquino. Ele argumentou como? Ele diz o quê? Que roubar é tomar o alheio com violência contra a vontade do seu legítimo dono. O Código Penal diz, no seu artigo 157, roubar é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel com uso de violência ou grave ameaça. E o que nós vemos é que governantes tomam muitas coisas dos seus governados com violência e contra a vontade deles governados. Com violência e contra a vontade deles. Logo parece que o roubo é lícito em alguns casos. Parece que é lícito. Se o governante tira aquilo que é devido para conservar o bem comum, eu devo, é devido, não é roubo. Mas se tira com violência o que não é devido, então está matando, é latrocínio. É latrocínio. O país não tem inflação. Então vamos pensar na liderança. Não tem inflação. Vamos pensar na vaca um pouquinho? A vaca é líder. Porque se cantou em tempos idos, os mais velhos lembram disso? Não velhos, mas aqueles que têm um processo químico mais adiantado, mais avançado, como eu. Ela é líder porque se cantou em tempos idos que aonde a vaca vai, o boi vai atrás. E a outra coisa que eu aprendo dela é que ela produz leite A, B e C. O leite A é provavelmente quando ela se encontra amuada, o B, o dia que ela fica bêbada, e o C, quando ela está com celulite. Mas não é só isso que se usa da vaca. Tira-se o leite, e do leite, o laticínio. Eu só não quero que esta igreja confunda laticínio com latrocínio. Porque laticínio são os derivados do leite, e latrocínio é o preço do leite. Porque é uma roubalheira. Segue-se então que o que quando se tira com violência, o que não é devido é latrocínio. Segue-se então que estão obrigados à restituição, como os ladrões. Porque se um governante ele tira algo que não lhe pertence, que não é devido, a situação é mais grave que a situação dos mesmos ladrões, porque é mais perigoso o dano e mais difícil de se tratar. O ladrão na cruz foi fácil de tratar e retratar. Jesus tratou quando ele retratou. E é necessário isso. Nós vimos aqui há pouco tempo, não há muito tempo, os irmãos, até os mais jovens, de pessoas chegarem em governo do estado e se dizer crente
E depois, quando sai, está respondendo processo na justiça por desvio de verba pública. Eu vou além. Eu quero dizer que isso tem atingido também as nossas igrejas, os chamados evangélicos, que há pessoas por aí que não pregam nada mais, passa o dia pedindo dinheiro. A minha Bíblia diz que se eu não sou dizimista, eu estou lesando ao Senhor, meu Deus. Mas o que se faz por aí é uma verdadeira ladroeira. Em nome da ética, nós emudecemos, não temos coragem de falar. É necessário que esses supostos pastores, supostos missionários, supostos evangelistas, se retratem para que Jesus os trate. Também, não é só político não. Prova-se isto com dois textos. Um texto é bíblico, o outro é filosófico. O texto bíblico diz assim: os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, derramando sangue e destruindo vidas, para adquirirem lucro desonesto. Eu li Ezequiel 22, 27. Esse texto que eu termino de ler é parte do relatório das culpas que Deus castigou severamente os reinos de Israel e Judá. Um foi castigado com o cativeiro dos assírios e o outro com o cativeiro dos babilônios. E a causa que pondera o profeta é que seus príncipes, em vez de governarem os povos como pastores, roubavam os povos como lobos. O texto que nós lemos fala de um ladrão que estava na cruz. E se os irmãos examinarem o Velho Testamento, Deus por si mesmo, ele elegeu dois reis, que foram Saul e Davi. Ambos ele tirou do pastorado de rebanho, para que pela experiência soubessem tratar os seus vassalos. Mas os sucessores deles, por ambição, por cobiça, afastaram-se desse amor e deste cuidado, que em vez de guardar e apacentar como ovelhas, roubavam como ladrões que eles eram. Um outro texto que trago, que é filosófico, fala que reinos de semelhantes opressões e injustiças, diz que entre tais reinos e covas de ladrões há uma só diferença. A diferença é que os reinos são latrocínios ou ladroeiras grandes, enquanto os latrocínios ou ladroeiras grandes são reinos pequenos, são pequenos governos. Os irmãos naturalmente conhecem sobejamente o cantor Mirosmar. Todo mundo já ouviu falar dele.
se não com esse nome, mas como Zezé de Camargo, que é conhecido pela televisão brasileira como um dos artistas mais completos do país. Ele escreveu: tem gente levando lucro, tem alguém colhendo frutos sem saber o que é plantar. Está faltando consciência, está sobrando paciência, está faltando alguém gritar. É um trem desgovernado, aquele ferro que ferrava o rosto dos escravos. É um trem desgovernado, quem trabalha está ferrado, nas mãos de quem só engana. É um mal que não tem cura, estão levando à loucura o país que a gente ama. É isso que está acontecendo, que é necessário retratar para que sejam tratados. No nosso legislativo brasileiro, principalmente os deputados, que vai ter eleição este ano, muitos deputados, eu acredito, não estou fazendo nenhuma média, muitos deputados bem intencionados, só que são pequenos. A televisão diz que eles fazem parte do baixo clero, não tem vez nem voz, e muito menos voto, não tem nada, não deixam fazer nada. E a culpa às vezes é nossa, porque vamos mantendo os mesmos, sem mudança nenhuma. O ladrão na cruz retratou e foi tratado. Nós precisamos de governantes que retratem para serem tratados. O exemplo que trago talvez não seja dos mais belos, mas Alexandre Magno navegava certa feita em poderosa armada pelo mar Eritreu, com a finalidade de conquistar a Índia. Levaram a Alexandre um pirata. O que aquele pirata estava fazendo? Ele andava roubando os pescadores. E Alexandre o que fez? Quando foi levado, Alexandre o repreendeu severamente, porque ele andava em tão mau ofício. Mas aquele pirata sozinho, diante daquela armada tremenda de Alexandre, sozinho, mas não era lerdo e nem medroso, ele disse: para, Senhor, eu, porque roubo numa embarcação, eu sou ladrão. O Senhor, porque rouba numa armada, é imperador? Teve coragem. O que nós percebemos é o seguinte: que roubar pouco é culpa, roubar muito é grandeza. No país é assim. Quando criança eu ouvia as pessoas dizerem: vergonha é roubar e não poder carregar. Não é isso, mesmo que possa carregar. Vergonhoso é roubar. Isso não pode acontecer. Roubar pouco é culpa e muita grandeza. Roubar com pouco poder faz os piratas, e roubar com muito poder faz os Alexandres. Sêneca disse o seguinte:
Se o rei de Macedônia ou qualquer outro rei fizer o que faz o ladrão e o pirata, o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar e merecem o mesmo nome. Olha o que Sêneca diz. Ao ler o que Sêneca, esta sentença de Sêneca, um filósofo estoico, que ele se atrevesse a escrever tal sentença em Roma, quando Nero ali imperava, o que mais me admirou e mais me envergonhou não foi a coragem de Sêneca. O que mais me admira e o que mais me envergonha é que os nossos oradores evangélicos não preguem essa mesma doutrina. É que os nossos oradores evangélicos, estes eloquentes mudos, não tenham a coragem de denunciar esses perigos e erros. Aqueles dois ladrões, aqueles dois malfeitores, eles foram levados a Jerusalém, foram condenados, crucificados e mortos. Hoje não. Talvez se prende alguns, mas os que deveriam não estão. Alguém escreveu sobre Senorato e diz o seguinte, que Senorato, ele tinha duas preocupações. Uma em enforcar os ladrões e a outra em roubar. Para quê? Para que ele continuasse roubando sozinho. Beda, um filósofo, teólogo chamado de Venerável Beda, que a gente lê sobre ele, é tudo que ele mesmo escreveu. Eu, Beda, nasci em tal tempo, tal época. Ele diz o seguinte, tem muitas frases bonitas dele, mas a que eu mais gosto é quando ele disse que há 3 formas de se levar ao fracasso. 3 formas de chegar ao fracasso. Não ensinar o que se sabe. Uma é não ensinar o que se sabe. A outra, não praticar o que se ensina. E a terceira, não perguntar o que se ignora. Nós precisamos sim de governantes, precisamos sim da política. Quem diz que não é político é hipócrita. Todo mundo é. Todo mundo é. Só que de pessoas que ensinem aquilo que eles sabem e que estejam praticando o ensinamento e perguntando o que desconhecem. Eu trouxe aqui, só para ver aqui, de Carlos Araújo. Eu quero terminar pensando um pouquinho com os irmãos que tiveram a paciência de me ouvir desse sermão, que graças a Deus ele será visto por outras pessoas, porque por isso ele está sendo gravado, e eu tenho esta coragem. Mas terminar o que Carlos Araújo escreveu, ele intitulou como
Lampião moderno. E ele diz o seguinte: alguém aí tem resposta para a pergunta que eu faço? Lampião, rei do cangaço, foi bandido ou foi herói? Nem sei se essa é a questão, pois hoje a corrupção tem um punhal cangaceiro, sem dó e sem piedade, sangrando a dignidade de quem é bom brasileiro. O virgulino moderno é bandido refinado, exibe carro importado, tem jatinho e muito mais. A caneta é seu fuzil, com ela assalta o Brasil do jeito que sempre quis, feito cupim na madeira, fazendo uma buraqueira nas finanças do país. Este novo virgulino não tem chapéu estrelado, não sabe dançar chachado, nem canta mulher rendeira. Ele não dorme no mar, toma o conforto e o bom trato e não aguenta repuxo. Com seu dinheiro e malícia, quando foge da polícia, esconde-se em hotel de luxo. Não anda pelas caatingas, nem cruza a moita de espinho, mas constrói o seu caminho com muito nome esquisito. É fraude, é clientelismo, é pilhagem, é nepotismo, é propina e malandragem. Mas ele não se contenta, a tudo isso acrescenta a mentira e a rapinagem. Quando chega a eleição, sendo ele candidato, promete roupa, sapato, dentadura, leite e lote. Se tem amigo disposto a sonegar o imposto, ele segura a peteca com uma frase canalha: se eu vencer a batalha, eu perdoo esta merreca. No palanque faz de Deus o seu cabo eleitoral, criando o clima ideal à exploração da fé. Seu discurso é de devoto, mas sua fé é o voto da humilde multidão, que facilmente se dobra e vira massa de manobra nas garras do lampião. O seu instinto perverso é muito sofisticado. Ele mata no atacado quando desvia milhões. Em cada cheque que assina, o bandoleiro assassina gente em escala brutal. De onde vem a matança? Da falta de segurança, de médico e de hospital. É direito da criança ensino de qualidade, mas desta realidade pouca criança desfruta. E quanto ao saneamento? Nem existe investimento nesse importante setor, porque o nosso dinheiro vai parar no estrangeiro, na conta do malfeitor. O cangaceiro de hoje tem site na internet, gravou até em disquete os seus planos de ação. Certo da impunidade, ele se sente à vontade para dizer sem embaraço, justificando a orgia: Lampião nada fazia, já eu roubo, mas eu faço. Penso até ser injustiça comparar o virgulino lá do sertão nordestino com esses cabras de hoje. Pois de uma coisa eu estou certo: Lampião nem chega perto desses que de forma vil e com bastante requinte saqueiam o contribuinte que ainda crê no Brasil. Ah, capitão virgulino, que andas fazendo agora? Sai dessa cova ligeiro, vem retomar teu reinado, anda logo, desgraçado, traga teus cabras de fama, traz corisco e ventania, quinta-feira e pontaria, e tira o país dessa lama. Chama Dadá, traz Maria para te dar inspiração, traz canário e azulão. Onde andam Moita Brava, Jararaca e Zé Sereno, que provaram do veneno da refrega sertaneja? E bem te vi, bom de briga, cantando a mesma cantiga, não vai fugir da peleja. Não esquece Volta Seca, Sabonete e Gitirana, que viravam caninana nos instantes de combate. Traga também Zé Baiano, pois entra ano e sai ano, e a coisa fica mais feia. Já são tantos excluídos, e a culpa é de bandidos que precisam levar peia. Venha logo, que o Brasil já se cansou do teu mito. Ouve o apelo e o grito do povo deste país. Mas cuidado, capitão, cuidado com a mangação, que pode ser um horror. Já tem corrupto espalhando que em formação de bando, Lampião era amador. Amém. Que Deus abençoe você.
e combata os ladrões de hoje.